Pois é, torcedor, chega as notícias do Palmeiras. Ontem, infelizmente, por motivos de força maior, não pude fazer o corte aqui para vocês, mas hoje estou chegando após a vitória do Palmeiras na o primeiro jogo da final do Paulista. O Verdão venceu por 1-0. É um placar magro e que o Palmeiras tem que tomar cuidado, que agora a volta é na casa do Novo Horizontino. E claro que esse placar só dá apenas a vantagem de jogar pelo empate. Só que o Palmeiras tem que ter cuidado, porque o Novo Horizontino mostrou que é um time que está realmente cascudo e brigando pelo título. Quer porque quer o título. Vamos ver aqui o que a Isa e a rapaziada da Placar TV, para quem já deixa os créditos, o link do canal está na descrição. Eles acharam do jogo, né? Então já faça sua inscrição aqui no canal, ative as notificações e comente, claro, a respeito do vídeo, o que você achou dessa partida, o que você acha desse saldo de gol 1-0, se é vantagem, se é uma vantagem que dá para sentar em cima. Eu acho que não, na minha opinião, não dá para sentar em cima. O jogo ainda está aberto, ou seja, o resultado final ainda está em aberto. Por isso eu deixei aqui uma enquete, a enquete está aberta aqui para que você possa votar. Quem, na sua opinião, quem vai ser campeão Paulista 2026? Vou só clicar no link que está aqui na descrição, você não vai sair da página do YouTube, então você pode ficar tranquilo, aqui é a página segura. Você só tem que clicar em cima do escudo do time que você acredita que vai vencer o Paulista 2026. Palmeiras ou Novo Horizontino. A final ainda está aberta. O jogo ainda está aberto, o negócio pode virar um gol de saldo, não é muita vantagem, ou seja, digamos que a vantagem está ali meio a meio. A do Novo Horizontino que vai decidir em casa e a do Palmeiras que vai poder jogar pelo empate. Então é uma vantagem magra, mas que dá apenas aquela tranquilidade. Não que possa sentar em cima do resultado que foi conquistado na Arena Barueri. O futuro, mais à frente, eu vou falar sobre a questão do pênalti e também a questão do gol do Gomes, né, Gustavo Gomes, que foi anulado. Vamos ouvir aqui um pouquinho da rapaziada aqui, juntamente com a Isa, a opinião da Isa já trazendo o que ela achou do jogo. Fala aí, Isa. Como é que foi o jogo e a escalação já foi polêmica, tá, né? Vamos lá. Então, começando pelo começo, como diria o outro, né? Bom, o Vitor Roque, ele sentiu um desconforto depois de um choque, né? No choque rei. Então, para preservá-lo, ele ficou no banco de reservas. E até o posicionamento do Palmeiras olha, como é um jogo muito importante, ele vai estar à disposição no banco de reservas, o que deu a entender que se fosse um jogo, talvez, de Campeonato Brasileiro, aí nessa reta inicial, ele nem seria relacionado. E aí, a escalação, a opção do Abel foi... Então, eu acho que o pênalti foi mais do Marlon. Sim, mas não importa quem fez, foi pênalti. Não, achei que foi. Achei que foi. O Sormano tava doido que ela dissesse que não, para começar, né? Fazer aquela pressão em cima da menina aí. Mas realmente a maioria da torcida acredita que foi pênalti. Apesar da gente não querer que aconteça isso, mas foi. Ainda bem que tivemos aí a grande defesa do jogador da noite, que foi o Carlos Miguel. Vamos seguir, porque ela está falando aí da escalação do Palmeiras, que não entrou com o time 100% titular. O Vitor Roque ficou no banco e só entrou no segundo tempo. E o Abel Ferreira, ele optou por colocar o Sousa, né, ao invés do Arias, que é a grande expectativa do torcedor. Mas para colocar o Arias, ele teria que mudar um pouquinho o esquema tático. Mas podia mudar e o Arias começar jogando, né? E aí eu quero fazer um elogio ao Sousa aqui. Ele, para mim, se Você vem cornetando faz tempo aqui, hein? O Sousa. Não, ele não tanto. Eu cornetava mais o Facundo, o Mikael, esses caras que já foram. O M. Martinez. Mas o Sousa, ele se encontrou nessa posição. Sabe, ele tá lembrando um pouco a função do Rony, que o Rony fazia no Palmeiras. Tá com saudade Quando ele tava jogando... Não, eu tô comparando. Mas quando ele era escalado de ponta no Palmeiras, ele é louco pra que eu fique com saudade do Rony.
Quando ele era escalado mais de ponta, ele não rendia tanto. Mas ele fazendo essa função um pouquinho mais centralizada, brigando mais pela bola, eu tô gostando do Sousa. Tanto que ontem o gol do Palmeiras sai justamente de uma bola brigada por ele, né? De uma boa jogada. E aí o Flaco Lopes tá numa fase excelente. Foi um absurdo, hein, gente? O gol anulado? Eu acho. Então, a gente vai falar sobre isso também. Gente, que momento a federação, o Brasileirão que já era, né, para ter instalado aí em geral, em todos os estádios, o impedimento semiautomático, porque a gente fica nessa linha de penting aí, né? Mas Mas, o enfim. Candançap apitou bem. Isso é uma Apitou jogada. bem. Eu achei que apitou jogada, bem. essa é uma Cara, jogada do VAR. Não, achei que ele eu apitou acho bem. que tinha que marcar esse impedimento, mas eu sou contra esse tipo de impedimento. Eu não acho certo esse tipo de impedimento. Que é aquele Mas que você não sabe se... Você não, Não, mas você tá lá tem um então. milímetro lá na frente, tem que marcar, porque é a regra, mas eu sou contra. Eu acho errado. Muito bem, o Alfinete também tem a mesma opinião que eu já venho falando sobre essa questão de impedimentos. A FIFA votou aí essas novas regras aí para o futebol a partir do meio do ano. Eu acredito que essa questão do impedimento não entrou, poderia ter entrado, não sei se ela pensa um dia estudar isso, mas talvez futuramente ela pense isso, veja isso, porque para mim, gente, isso aí é quase, praticamente a mesma linha. Não tem condição de ser impedimento. Você tira a beleza do jogo, do futebol, que é o gol. Seja para o time adversário, seja para quem for, para o seu time, mas a beleza do futebol é o gol. Isso aí não impede um jogador que está aí colado com o outro jogador, é o único jogador que teria chance de chegar. Aí digamos que tivesse outro jogador lá na lateral do Novo Horizontino, mais à frente, que desse condição, aí o gol seria legal. Aí qual seria a lógica do jogador que estaria lá na lateral chegar no Gomes e esse que estaria mais encostado ali, só porque o Gomes estava um pouquinho à frente, não chegaria? Quem era que teria mais condição de chegar no Gomes e tomar a bola? Me responde. Essa questão de impedimento, para mim, não tem lógica. Eu acho que é uma coisa que tem que ser revista urgentemente. Mas vamos ver, seguir com a opinião da rapaziada. Mas vamos. Acho que tem que prevalecer o campo aí, quando é muito ajustado. Já teve lance assim no Campeonato Brasileiro, alguns outros, eu não lembro quais agora. Mas Enfim, Não lembro quais agora. Mas enfim, e o Flaco Lopes, pra mim, tem sido o melhor jogador do Palmeiras nessa temporada. Aliás, desde o ano passado ele tá numa belíssima fase. E vai ele disputar tem a Copa. sido. Assim, o Palmeiras já trabalha com a partida dele no meio do ano, né? Mas vai parar o campeonato aqui, não tem problema. Não, a venda. Não, quer dizer, venda. Ah, venda, tá. Isso. Tanto que o Palmeiras já estuda uma possível reposição na Pedro janela Raul, de fiquei meio do ano. Não, Pedro Raul deixa lá no Corinthians. Fiquei sabendo que o Barros tá já de olho. E, enfim, porque realmente o Flaco Lopes tem jogado muito bem, ele tá muito confiante e possivelmente, eu acho pelo menos, que ele vai integrar a seleção argentina, vai acabar essa Copa valorizado e, enfim, o Atlético de Madrid já fez sondagem. Eu acho que na janela de verão da Europa ele acaba saindo do Palmeiras, aí o Palmeiras Onde vai ter que se virar. Ah, não pode não. O Flaco tem que ficar, gente. Quanto mais o Flaco ficar, melhor. O cara que tá bom, foi desvendado agora, há pouco tempo. Há uns 2 anos aí o cara vem crescendo aí, agora depois que o cara cresce, aí vai vender. Demorou o cara engatar aí e tomar de conta de campo, dar resultado. Aí depois que começa a dar resultado, vende. Eu acho que ele tá bom demais aqui, tá dando certo, tem que continuar. Achou flaco, hein? No Lanús, No Lanús. Sim, mas quem contratou ele? Foi o Anderson Barros? foi o Anderson Barros. Ninguém fala. O Anderson Agora, para aí- descer cacete no Anderson Barros, os caras adoram. Quando o Anderson Barros contratou o Na Abel, verdade, passou o Flaco, ninguém fala nada. o Flaco é uma... O Flaco, Porque ele... foi um achado, né? Foi um achado. O Flaco, ele é um belo exemplo de como a gente, às vezes, tem que ter mais paciência Exato. no futebol. No começo ele Porque não jogava ele bem. demorou para engrenar.
Ele demorou para se adaptar. Ele, acho que por questão de confiança, ele errava gols, assim, absurdos. Mas ele é um menino que tem 24 anos. Ele acabou de fazer 24 Mas anos. estrangeiro também. Isso Então, tem que ser levado em consideração. Exatamente. Então, ele, inclusive... Pedro Raul nasceu aqui do lado. Ele, inclusive, recebeu proposta do River Plate para sair. Na nossa matéria de novembro, né? E aí a gente conversando com ele, ele falou, realmente eu tive a oportunidade de sair. E o River Plate é um time grande da Argentina, mas ele escolheu ficar e apostar no projeto do Palmeiras. E o Palmeiras também deu respaldo a ele. E ele é um exemplo de como é importante, às vezes, a gente ter paciência com alguns jogadores, né? Porque ele abrochou e realmente, assim, ele tá muito bem. Ele tá Pedro jogando Raul é de Porto muito Alegre bem. ainda não se adaptou muito. Mas, Isa, Ele já é um outro ao Brasil. caso. Isa, Ele é um concordo outro... com você 100%, mas vai pedir paciência para essa torcida nova de redes sociais, Não, é difícil. que faz o demitir técnico, etc. O Flaco, ele lembra que ele tinha até o apelido jocoso, né, de Fraco Lopes, ele melhorou tanto que ele não faz só gol, ele dá assistência contra o Santos. Exatamente. Lembra, gente? Logo no começo da temporada, a assistência dele pro gol do Alan, né? Contra o Santos. Esse ano ele é o líder. Acho que foi isso. Teve uma assistência Não foi dele a assistência no do Santos. Fraco pro Alan? Foi. Alan. O Alan. O Alan. o Alan. Desculpa, é que eu sou meio argentino. O Flaco é o líder em assistências do Palmeiras e o artilheiro do Palmeiras no ano. Inclusive, está disputando a artilharia do Campeonato Paulista também com o Robson. Então, aí no último Robson. jogo lá em Novo Horizonte, a gente tem aí ainda esse duelo. Falando sobre o jogo, né, mais profundamente, acho que primeiro eu queria destacar uma virtude do Novo Horizontino e que foi uma virtude durante todo o campeonato. Você falou que deu sono em você esse jogo, né? Deu. Eu acho que Qual também foi? muito... Sério? Eu acho Pra que mim também, deu. Não, sim. Acho que também muito por mérito, porque contra o Corinthians também deu sono. Isso que eu ia falar, o Novo Horizontino fez isso com o Corinthians também. É muito mérito, acho que, do Novo Horizontino saber amarrar o jogo. Deixa o jogo ruim. Taticamente, eles são muito aplicados. E defensivamente, a proposta do Novo Horizontino é muito eficiente. Então, eu acho que isso A também é marcação alta muito deles mérito. também é muito boa. Oi? A marcação alta. A Sim, saída de muito bola do boa, adversário é muito boa. muito boa. Então, assim, eu acho que isso também é muito mérito do Novo Horizontino. Segundo não estava impedido, não? Não Não, tava, não. Foi não tava. checado. Eu quase não vi o Novo Horizontino jogar fora de casa, né? Aham. A gente viu o Novo Horizontino contra o Palmeiras em casa, contra o Corinthians em casa, contra o Santos em casa. Mas o Mas primeiro o primeiro jogo foi na Vila E Belmiro. eles Não, deram sim, dificuldade mas ao foi o Santos. O primeiro. Santos ganhou na última bola. Exatamente. Eles saíram na frente. Aí o jogo fica tava- cozinhando o jogo, né? O jogo tava muito difícil, o Gabriel conseguiu empatar e o Tassiano fez o gol da vitória. Sim. Então, acho que assim, a gente A única também derrota tem que... do Novo Horizontino. Então, E ontem, né? a gente tem que realmente, assim, bater palma pro que o Novo Horizontino tá fazendo, pro Anderson Moreira, porque a proposta deles é muito eficiente. E o jogo foi amarrado, acho que também muito por conta da proposta deles. Eles conseguiram amarrar o jogo e saíram vivos para a segunda partida. O Palmeiras, eu acho que o Palmeiras teve, em geral, né, o domínio do jogo, mas eu acho que faltou sentir um pouco a final, sabe? Pelo Teve menos é o muita- que eu Vivíssimo. O Novo Horizontino ainda está vivíssimo para o último jogo. Foi um jogo realmente que o Palmeiras dominou, teve maior posse de bola, só que gerou pouca oportunidade, né? Chutou pouco, era para ter chutado mais, arriscado mais, e não conseguiu gerar tanta oportunidade de gol por quanto mereceu pela questão do domínio de campo. O Novo Horizontino marcou mesmo, estava marcando, amarrando o jogo e soube, claro, se proteger. O Novo Horizontino sabia que não estava jogando em casa e soube se proteger, fez a parte dele e o Palmeiras foi quem fez tanto bem feito, tão bem feita a parte dele, que impediu o Palmeiras de fazer a dele. Então essa era, claro, a proposta do time adversário. E agora o Palmeiras tem essa missão de chegar lá na casa do Novo Horizontino e ter que vencer. E no máximo, empatar. Torcida de internet reclamando do A minha impressão, Isa, é que o Palmeiras não estava jogando uma final. Era um jogo qualquer ali, era um jogo para ganhar. Mas é que o Palmeiras disputa tanta final que pra ele é um jogo a mais. Pode ser Não, isso não também, é um pode jogo- ser. Mas eu fiz um agrado pra você não percebeu? Não, sim, eu entendo, Eu mas... só falo mal do Palmeiras. Quando eu falo bem, ela discorda. Não, mas é que agora realmente é bem diferente, porque tem uma pressão de 2 anos sem ganhar um título mas e a esse aí, gente se ganhar, sabe também não vai valer nada. Ah, vai valer sim.
É tirar um peso das costas. Você vai ver. É muito pouco. Porque se perder... É muito pouco. Mas Não, se exatamente. perder... Se perder, se perder Não, é uma não, catástrofe. não, Se senhor. perder é uma catástrofe. Se ganhar, brincadeira. De ganhar é tirar um peso das costas, gente. É sim, Médio. tirar um peso Não, das não, costas. o eu tô Palmeiras, entendendo ele o que a Isa tem- tá falando. sim. Ele Tem tem que obrigação ganhar, de porque ganhar. se perder vai ser uma tragédia. É, Mas o jogo tá em aberto, hein? Tá aberto, Porque o tá resultado aberto. foi só 1-0. O Palmeiras Tá aberto. foi um resultado É claro, magro. aí. poderia ter sido 2-0, né? Com esse gol do Gomes que acabou sendo assinalado o impedimento. E assim, essa linha aí. Ou ter também saído 1-1, né? Vai que o Novo Horizontino consegue o pênalti, né? Conseguisse bater, o cara tivesse batido no canto o Carlos Miguel não tivesse pego, né? Não pegasse, porque o Carlos Miguel fez a parte dele ficar no meio. Depois eu vou falar mais na frente quando tiver a cobrança do pênalti aí em tela. E questão do resultado, poderia ter também saído 1-1 e ter ido para o Palmeiras e para o Novo Horizontino em desvantagem. Por quê? Porque nesse caso 1-1, o placar igual, o Novo Horizontino com vantagem de decidir em casa e o Palmeiras, né, com essa desvantagem. E agora, cada um tendo uma vantagem, eu acho que isso aí dá um empate aí, um equilíbrio de empate na decisão. Palmeiras com a vantagem no placar e o Novo Horizontino com a vantagem do fator casa. Não sei. Ah, não então, dá mas pra é falar aqui, nada, né? Mas não, Quem mas que era do VAR? Ai, não lembro. Mas essa linha aí não dá pra ver nada. Assim, a verdade é, não dá para ver nada dessa linha. Bota o torcedor do Palmeiras bravo aí. O Palmeiras que tá sendo prejudicado há muito tempo. Eu venho falando isso aqui. Ninguém me escuta. Mostra aí o torcedor do eu Palmeiras. gostei desse Torcida do famosinho. Palmeiras não merece isso. Tanto jogo que tá sendo roubado contra o Palmeiras. Na dúvida é contra o Palmeiras, os caras Só falaram. que não. O que o senhor gritou? O Felipão aqui comigo. Não, porque é o seguinte, Danilo o que Soto, acontece meu é o amigo. seguinte, o traçado da Grande linha, Danilo. você Olha vê lá, que os uma dois cerveja, jogadores estão com a mesma linha na cabeça, eles deram impedimento. Na dúvida é pró-réu, né? No caso, na dúvida é contra o Palmeiras. Aí a imprensa, a torcida adversária desse fala que o jeito, Palmeiras pra é você, beneficiado. Sormani, olha lá. Eu queria saber Mas eu no não tô que é ouvindo nada. beneficiado. Para você, então, o Palmeiras prejudicado Foi hoje. prejudicado hoje, é lógico. Você pode ver a Na traçado dúvida, da prejudica linha, o você vê que Palmeiras, as suas né? cabeças estão. Na E dúvida, outra, eles contra embaçam a Palmeiras. linha para você ficar duvidoso. De né? propósito. De propósito. É uma denúncia, hein, rapaz? De propósito. Tá embaçado por quê? Por que não deixa a elite da linha? Aí passa a vermelha, tenta buscar a cabeça de um para outro. A cabeça do Gomes com a cabeça do adversário tá na mesma linha. Aí, ó, reclamação do Palmeirense. Eu gostei desse Um abraço senhorzinho. pra turma lá do R7 Desimpedidos também. Jogos do Corinthians Gostei eu dele. costumo fazer lá com essa turma. E eu achei muito engraçado esse tiozinho, porque ele falou que houve uma manipulação na imagem, Sormani. Uma manipulação, que as linhas, os caras, quando é contra o Palmeiras, botam a linha embaçada, É verdade. pra não ver direito. Você concorda com esse senhor, Sormani? Não, ele tava aí no calor do jogo. É. Não, Ele tava no não, calor. se perguntar Não, eu pra acho ele que esse hoje, time- Eu se gostei perguntar pra ele dele. hoje, ele vai Sabe, responder. Não. Sabe o que eu gostei dele? Ele me, assim, fez até ter saudade do meu avô, sabe? O vozinho palmeirense. Gostei dele, gostei. Eu acho um absurdo marcar esse tipo de impedimento, porque não tem certeza. O Exato. futebol é gol. O grande momento do futebol, né, é o gol. Eu acho que num lance desse assim, você não pode marcar impedimento. Não pode. Não pode. Eu sou contra esse E o tipo de árbitro- impedimento também. E o árbitro não marcou impedimento. Eu sou contra Ele esse- voltou por causa do... Quer dizer, ele voltou não, ele seguiu... Ó, eu o E me impedimento deixa por causa uma da linha. dúvida, porque assim, Gente, olha a grossura dessas linhas. Eu acho que tem uns 2 centímetros cada linha. o braço não é impedimento, certo? O Mas braço então, mas não é porque impedimento. conta, mas é porque Então me conta dá- a projeção, né? Então, eu acho mas que é isso que ele tá me deixa contando. uma dúvida, porque olha ali, a cabeça do cara aqui do Novo Horizontino, tá vendo? Tem um cara no meio aqui do Novo Horizontino. Eu não sei, pra mim tá na mesma linha do Então, ombro mas do eu acho Gustavo que a Gomes. cabeça também não Então, conta. não, entendeu? conta. A cabeça ó, conta, é o a seguinte, cabeça pela conta. imagem do lado esquerdo, esquece a imagem do lado direito, porque ela tá toda embaçada. A esquerda tá melhor. É igual o tiozinho falou, tá roubada a imagem. ó. A imagem do lado esquerdo mostra essa o quê? linha é E horrível. o ombro daquele cara ali no meio do Palmeiras, que esqueci quem que é, não é o Gustavo Gomes, né? Ou é o Gustavo Quem é? O Gomes? Gustavo Gomes É, ali. então, Tá o bom. ombro dele Não. está à frente da cabeça Então, é daquele isso, cara. é isso que ele tá marcando. Mas você não sabe... Consigo ver exatamente. Então, É isso que ele mas sabe o que marcou. acontece? Você não tem precisão na hora que a bola saiu do pé de quem bateu nela. Nessa imagem aí,
eu acho que dá para ver o ombro do Gustavo É isso que eles Gomes à marcaram, frente. certeza. Exato. Mas não tem precisão. Eu acho um absurdo. Mas na linha, a linha eles traçaram na cabeça do Gomes com o ombro do jogador do Novo Horizontino. Foi ao contrário. Não foi o ombro do Gustavo Gomes com a cabeça do jogador do Novo Horizontino. Foi o inverso. Não anular um gol assim. Enquanto não tiver o presidente, o Semiautomático. semiautomático, sabe, a gente sempre vai ter dúvida. Então, mas Sempre vai ter assim, ó, dúvida. por essa imagem, pela regra de hoje, teria que anular mesmo. Pela essa imagem, mas é que eu volto a falar, mas aparece o cara batendo na bola? Não tem aí. Então, Então, a gente Eu não acho sabe. inconclusivo, pra falar bem a Ainda verdade. tem. Lógico que é. O avô acho da Isa tem razão, cara. Pra mim, isso aí é pró-réu. Não, é que eu acho que não, isso não deveria pró-réu, ser. é Eu pró acho que quem isso não faz o deveria ser pênalti. Pênalti. impedimento. Seria impedimento. Não deveria. E não essa deveria. linha, gente? O que é Não essa deveria. linha? Eu acho que o impedimento ele tem que ser uma coisa um pouco clara, entendeu? Se ele é muito duvidoso, eu acho que não teria que Bandeirinha ser na marcado. hora do gol deu o quê? Nada, Não, né? nada. Deu nada. nada. Pouco devia claro não, prevalecer, impedimento mas- tinha que ser uma coisa pouco clara não, tem que ser bem claro, né? Na minha opinião, o impedimento tem que ser bem claro para poder ser marcado, porque na dúvida é pró-réu. Então, na dúvida é pró-réu. Aí está sendo sempre na dúvida é contra Palmeiras e não pró-Palmeiras. Só no campo. Lógico, claro. Não, mas o VAR E tava não seria pra só isso, para né, Palmeiras Sim, não, sim, qualquer outro eu time, poderia- né? Na dúvida é é gol. Não é verdade. Mas é que esse lance, Mas de eles fato, não podem ele é dizer meio que esse lance é inconclusivo. mesmo, né? Tem lá as imagens, tem a, É que a No, linha. no Canadá, parece que aquela regra vai ser utilizada, né? Do impedimento. Corpo à frente. Só o Canadá aceitou isso aí. É que assim, eu vou Vamos te ver dar um esse teste exemplo. como vai ser. Mas talvez aquilo seja muito também. Talvez um meio termo aí O fosse melhor. Palmeiras e Corinthians do ano passado, da final, o jogo de ida, teve um lance também que era um gol do Maurício, se eu não me O engano. problema é que quando botar esse meio termo, aí vai todo mundo questionar meio termo também, né? Sempre vai ter essa confusãozinha, sempre vai ter essas polêmicas. Que foi marcado o impedimento. Naquela época, eu lembro, me corrijam se eu estiver errada, que o juiz marcou o impedimento na hora, a imagem foi inconclusiva e aí prevaleceu a marcação de campo contra o Corinthians. Você lembra disso? Qual foi o jogo? Lá em Itaquera, jogo de ida da Então, do final mas isso do- tinha do que ser um Paulistão. critério para todos Não, os teve jogos. um lance parecido, né? Então, um gol do A Maurício, falta só de que foi ao critério é contrário. que a gente- O juiz deu, a gente não se eu sabe. não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas se eu não me engano, Não, foi um o juiz impedimento deu um parecido com impedimento esse. assim, a imagem foi inconclusiva, eu acho que foi isso, não foi? E aí prevaleceu o impedimento. Porque, assim, de verdade, essa linha, de fato, parece que o cara entrou no pente ali, deu uma rabiscada. O semiautomático do jeito que- vem para... Exato. Do jeito que nós estamos vendo aí na imagem do lado esquerdo, o cara está impedido. Ele está impedido. Mas não dá para ter certeza, porque você não sabe a hora que a bola saiu do pé do Isso. cara. Entendeu? Aí, nessa imagem, o ombro do Gustavo Gomes está à frente da cabeça do jogador lá do Novo Horizontino. Mas não dá para você afirmar que o cara está impedido. E você não concorda, Sormani, que um frame para trás pode não estar? Exatamente. Um frame para frente está impedido, um frame para trás está Exato. impedido. Exato, Tem a posição a da posição da câmera, câmera. Então tal da tem que- paralaxe. Tem que prevalecer o que foi resolvido em campo. Foi esse lance aí, ó. Foi esse O lance. Bandeira não deu o impedimento, seguiu o jogo, o árbitro colocou a bola no centro, aí vem a checagem. Não, esse lance, o outro lance que foi mostrado ali, é a mesma história. É a Pela mesma imagem, história. o Maurício está impedido. É a mesma Mas você história. não consegue ver, olha lá, ele está impedido pela imagem. O ombro dele está à frente do ombro daquele jogador do Corinthians, ali, o 14. E a cabeça também, ó. Isso, Na isso. A cabeça está que na eles frente do traçam. ombro, tá vendo? Na verdade, eles traçam a cabeça. Está impedido. Mas você não sabe a hora que a bola saiu do pé do cara. Então, É o frame, é o que você falou. o semiautomático não vem para resolver isso? Acho que sim, acho que a ideia é essa. Porque a Mas gente acho que não fica- entra por causa do valor ainda, né? Que a CBF quase não tem dinheiro. Ele não Não, tem. Federação Ela Paulista prefere não tem pagar dinheiro. 250 mil reais eles não têm para dinheiro. cada presidente de federação por mês, Não tem. ao invés de investir Aí num a gente aparelho fica desse. discutindo um negócio que, meu, não teria Até nem porque discussão, isso aí, entendeu? ó, por exemplo, é um lance que pode definir o campeonato. Pode. Exato. Entendeu? 2-0 pro Palmeiras aí seria outro jogo. É um lance que pode definir o campeonato. Seria outro jogo. Entendeu? A gente não sabe se o Novo Horizontino ia fazer um gol ou não, mas a gente saberia que poderia ser o 2-0, entendeu? Enfim, mas é isso. É uma, na verdade, entre aspas, polêmica que nem tem muita discussão, porque é tudo muito inconclusivo, né? Exato. Poderia ter sido 2-0 e o Palmeiras sairia o realmente que o cara com uma marcou aí vantagem. tá marcado, porque se ele tivesse não marcado, a gente também não ia estar reclamando, né? É Exato. difícil. É difícil. É difícil, é difícil.
Mas, de qualquer maneira... E outro destaque que eu Palmeiras jogou faço, em Sormani, outro destaque que eu faço é que o Palmeiras tem goleiro agora, né? Você viu? Ih, Alfinete, essa foi pra você, hein? que não tem batedor, né? Não foi pro Sormani nem pra mim, foi pro... Ele chutou o lado pênalti, direito, mirou no rosto do Jogava onde goleiro. o Carlos Miguel antes? Então. Precisamos apurar onde que ele jogava, o Carlos Miguel, exatamente. porque não foi pra nosso lado aqui. Não. Pra mim, essa carapuça A Isa mirou, Você acha que foi uma grande defesa? mirou o Alfinete e olhou pro Sormani Mas nessa. posso ser sincera, Então eu vamos- acho que o Carlos Miguel, ele teve muito... O Robson bateu mal, mas o Carlos Miguel Não teve acho que ele bateu muita... mal, não. Eu acho que Eu ele também teve não muito, concordo, muito, não. muito Ele mérito. bateu bem. Ele teve muito mérito porque ele esperou Sim. até o último segundo. Mas, ó, ele ia bater no mas gol, o Carlos no meio. Miguel, ele sempre esperou o pênalti. Ele costuma fazer Ele isso. foi bem, eu achei que Talvez ele por foi causa do muito bem. tamanho dele. sei lá. Ele costuma Mas fazer foi- isso. Questão do Carlos Miguel, pessoal, do pênalti. Quando foi confirmado o pênalti, a torcida, a galera gritou: fica no meio, Carlos Miguel, porque ele vai bater o pênalti de segurança. Ou seja, nós tínhamos, eu tinha certeza que ele ia bater no meio. É que aquele pênalti de segurança, para não correr o risco de escolher um canto, errar, bater para fora, ou escolher o mesmo canto que o Carlos Miguel poderia escolher, e o Carlos Miguel tirar ainda mais pelo tamanho do Carlos Miguel, então ele ficou com medo. Então eu vou bater no meio, ele vai escolher um canto, então o mais seguro é o pênalti de segurança no meio. E ele bateu bem, porque ele não bateu rasteiro, ele bateu com força e a meia altura. Então, no caso, ele não bateu mal na bola. Eu sinto muito, eu discordo de quem acha que ele bateu mal. Ele não bateu mal. O Carlos Miguel, que fez a escolha certa de ficar, não escolheu um canto, e ele bateu e acabou que o Carlos Miguel tirou o gol. É tanto que ele bateu com força que o Carlos Miguel não segurou a bola, ele despalmou a bola, porque ela vinha com força e corria o risco dele querer segurar e ela escapar da mão dele e entrar. No caso aí, eu discordo de quem acredita que o jogador tenha batido mal. Um tapo desse, pelo amor de Deus. Gente, pelo amor de Deus, pô. Muita gente faz isso. Hoje em dia, todo mundo está... O Jorginho, por exemplo. Só que ele só faz isso quando o goleiro já tá caindo. Não é isso. O Carlos Chutar no Miguel meio tem do 2 gol. metros de altura. O goleiro tá assim, ele chutou a bola no meio do gol. Eu não condeno ele, porque é o seguinte, eu vi o jogo lá pela TNT, pela HBO Max, e o Veloso é comentarista deles, né? O Veloso foi goleiro, pô. Ele falou uma coisa que é verdade, esse negócio de esperar, não existe isso. O cara escolhe um canto. Existe sim. Escolhe um canto. Mas ali Entendeu? ele esperou. Eu discordo do Veloso. E ele falou assim, quando o Carlos Miguel escolhe um canto, se ele escolher o canto, que foi onde o chutador bateu, pelo tamanho dele, a chance dele pegar é gigantesca. Carlos Miguel escolheu o canto dele. Escolheu o quê? No meio. Então, tá certo. Você tem 3 cantos, né? O jogador não pode escolher bater no meio, o canto direito ou o canto esquerdo. Então, Carlos Miguel escolheu ficar no meio. Nem escolheu pular para o canto direito, nem para o lado direito. Nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. Escolheu ficar no meio. Então, pronto. Carlos Miguel escolheu o canto. Ficou o quê? No meio. Igual o jogador. Escolheu bater o quê? No meio. Não deu certo. Então, Pro o cara Palmeiras, falou né, assim, no caso. vou meter no meio do Pra gol. nós. Que nem fez o Caleri. O Caleri estou no meio do Bateu gol. mal demais, Bateu, Sormani. Bateu mal demais. Não, ele escolheu, ele bateu alto, que se o goleiro pula, não pega. Eu acho que eu não Bateu condeno. mal Eu vi demais. numa Bateu outra mal emissora, e aí eles falaram que na saída de campo, o Carlos Miguel disse que estudou muito o que o Robson então, faz. pode ser. E aí eu acho que isso Pode é muito ser. estudo mesmo. E é mérito do goleiro que entende normalmente como Palmeiras tem um goleiro, batedor. Então tem, exatamente. Tava Fala pegando aí, pênalti final e tudo. Carlos Miguel. E o Abel Ferreira vai falar sobre o Carlos Miguel também. Aí vocês já podem comentar O Abel não- a atuação Escuta, sua irmã. do goleiro do Palmeiras. O Abel me nega. Isso, sua irmã. Ele fala Falando o do seu Carlos nome aí, Miguel, Sormani. Mandou um recado pra você. Ele sabe que eu existo. Ele mandou um recado pra você. Você que pensa, viu? O Abel O vai Sormani ama Ama o Abel o Ferreira. cabelo Não depois. vai Tô nem falando escutar sério, ele vê a mesmo. fala do técnico. Falando do Carlos Miguel, o que é que posso dizer? É um atleta ainda jovem, um guarda-redes jovem com potencial tremendo. Temos trabalhado muito com ele. Ele também tem muita sorte porque tem o Lomba que o ajuda muito. É um belo colega e companheiro de posição que ajuda, que incentiva, que puxa, assim como o Aranha também. São 3 goleiros fantásticos em estágios de idade e maturidade diferente. Mas é sempre bom quando tens um penalti
e nestes momentos é sempre importante. O goleiro acho que dá confiança ao goleiro, dá confiança a nós, dá confiança à nossa torcida, que veio num dia sempre difícil vir aqui nos apoiar, mas esteve aqui a ajudar-nos. Mas acho que é sempre bom para um goleiro que tem presente e futuro. Eu acho que ele tem 25 anos, mais ou menos. Portanto, e quando o contratámos também foi exatamente a pensar nisso, a pensar no presente e a pensar no futuro. E todos vocês sabem, porque já falei também várias vezes, isto é uma equipa que tem presente e futuro, e ele é um deles. Ficámos felizes por ele, porque é sempre bom, acho que dá confiança a um goleiro quando pega um penalti, e não foi nada fácil. Conseguiu adivinhar, segurar o remate no meio. Parabéns para ele. Óbvio. Eu acho... Significa que não foi mal batido. Só o Sormani, o Perrone e a torcida do Palmeiras acham que foi... Espera até o último minuto. Espera nada. Espera, tem goleiro que espera. Nada. Você vai ver o Carlos Miguel esse ano, você vai reparar como ele espera. Muito mérito do goleiro. Mentira. O goleiro escolhe um canto e pula. Eu acho que, assim... o Esperar Carlos Miguel, não chega na bola. eu tenho Se for mal falado... batido, chega. Se não for no canto, chega. Você achou fraco esse chute? Se for aqui... Você achou Olha a mão fraco dele, esse chute? dá uma olhada na mão dele. Ó. A mão dele... Fraquinha. tem dó, Finete. Olha isso. Não, mas tá na câmera Olha lenta. isso. Põe no normal aí. Não foi fraco, não. O mérito dele... Você vai falar que foi uma bomba do Roberto Carlos isso aí. Não, Pô, ele pelo não amor de chuta Deus. igual o Roberto Carlos. Pelo amor de também Deus, não. ele bate O de Roberto chapa, Carlos é Sormani. demais, Ele né? bate de chapa. Forte, o chute foi forte. Ele bate de chapa na bola. Eu acho que o Carlos Miguel, eu tenho sempre falado aqui, né? Ele é um goleiro jovem e que precisa ganhar confiança. Acho que a titularidade dele acabou sendo adiantada por todas as circunstâncias, pelo Everton ter se machucado no ano passado e aí depois o Everton ter saído. E isso não é uma provocação, tá? Já adiantando. Mas é muito importante para ele ganhar confiança aparecer nos jogos grandes. E ele foi eleito o melhor jogador contra o Corinthians. Ele é eleito o melhor jogador da primeira final do Campeonato Paulista. Eu acho que esses elementos podem ajudar também na maturidade dele como jogador. Porque a gente sabe que futebol, claro que é técnica, mas também tem muito a cabeça. Então eu acho que é importante para ele ir ganhando mais segurança no gol do Palmeiras. E tem feito, inclusive, jogos melhores nessa reta final de Campeonato Paulista. Pois é, pessoal. Então, vamos chegando aí para mais uma final. No caso, mais um jogo da final no domingo, para confirmar aí o título do Palmeiras, se Deus quiser. Vamos chegar aí mais às 20 horas e 30 minutos o jogo, o dia 8, domingo. Então, Palmeiras só entra em campo pelo Brasileirão na semana seguinte, porque agora está envolvido aí, no caso na tabela, está envolvido aí no Brasileirão. Então, o Palmeiras só entra em campo pelo Brasileirão nos dias mais para frente, que é a quinta rodada, na terça-feira. E todo mundo, no caso todo mundo, né? Teve essa parada aí do Brasileirão para as decisões dos estaduais, que foi meio da semana e final de semana, que são jogos de ida e jogos de volta. A maioria dos times que estão também disputando os finais, os estaduais, participam do Brasileirão, então teve essa pausazinha aí no Brasileirão. E, claro, vamos torcer para que o Verdão chegue aí a mais um título, conquiste mais um título, e com essa vantagem de um gol, pode jogar pelo empate. Então, vamos estar na casa do adversário, não é fácil. E quanto ao pênalti que o Carlos Miguel pegou, ele foi bem, na minha opinião, ele foi bem ficar no meio do gol. Não foi pela questão de esperar, mas sim pela questão de optar se escolheria um canto direito ou canto esquerdo, ou se ficaria no meio. Então são três cantos que a gente vê batidas de pênalti: canto direito, canto esquerdo ou meio. Nesse caso aí pode ser rasteiro, pode ser meia altura e pode ser alto, né? Totalmente no travessão, né? A altura do travessão. Mas eu vi que o jogador, eu senti que o jogador estava com medo de perder o pênalti, né? Era uma oportunidade de empatar o jogo,
Novo Horizontino perdendo o jogo por 1-0. E de repente um pênalti. Aí o que eles fazem? Vou bater, fazer um pênalti de segurança, aquele que o goleiro escolhe um canto, eu bato no meio e não corro o risco dele pegar a bola, né? No caso, eu bater no canto que ele escolher e ele tirar a bola. No caso, ele bateu meia altura, que se o goleiro cair, o pé não alcança, seria a altura acima, aí, questão do peito do goleiro. Então o pé não teria o risco do pé do Carlos Miguel alcançar a bola, porque mesmo que ele escolhendo um canto, o pé poderia ficar ali pelo meio, e ele bater rasteiro e o pé tirar com o pé, no caso. Pegar no pé dele. E batendo meia altura, a perna não pegaria. Então ele escolheu bater meia altura, o pênalti de segurança. O Carlos Miguel já falou, né, ele mesmo revelou que já tinha estudado como esse jogador bateria, e ele escolheu ficar no meio e deu certo para o Palmeiras, e o Novo Horizontino fica apenas com a vantagem do fator casa, enquanto o Palmeiras vai para o último jogo com um gol a mais no placar. E claro, o torcedor vai torcer para que o Vitor Roque também esteja bem nesse dia, que ele não entrou jogando ontem, e só entrou no segundo tempo, porque o Abel disse que ele se machucou no Choque Rei, né? Ele se machucou, então entrou só depois no segundo tempo. Não jogou muito, né? Não jogou muito tempo, mas o Palmeiras, mesmo assim, o Palmeiras era todo o tempo ataque, não construiu jogadas de perigo de gol. Isso devido também ao trabalho, né, ao bom trabalho que o Novo Horizontino conseguiu fazer no campo do Palmeiras, e vamos trabalhar agora para que o Palmeiras consiga fazer um bom jogo de volta na casa do Novo Horizontino e confirmar a vitória e a conquista da taça do título, pelo menos o primeiro de 2026, que seja o primeiro de mais alguns, que depois disso ainda vai ter mais 3 títulos a ser disputado: Brasileirão, que já está em andamento, Copa do Brasil e Libertadores. É isso aí, rapaziada. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Não esqueça de participar da enquete, que o link vai estar aqui na descrição. Que, na sua opinião, quem vai ser campeão paulista 2026? É só clicar no link e depois escolher o escudo do time que você acha que será o campeão. Ative as notificações e comente a respeito do que você achou do vídeo. Também, claro, da partida do Palmeiras, o primeiro jogo de 2, ou seja, uma final de 180 minutos.